temos um texto da palavra de Deus que está escrito em Lucas, capítulo 22, verso de número 14. Lucas 22, verso de número 14. Vamos ler o que está escrito aqui. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: pegue e reparto entre vocês. Pois eu vos digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino do céu. Pegando o pão, tendo dado graça, partiu e disse-lhes: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Os hebreus estavam escravos no Egito. A gente lembra perfeitamente do momento que o Senhor tem falado com os hebreus para que se preparasse para aquele momento em que o anjo da morte passaria pelo Egito, matando todo o primogênito. E toda a casa que estivesse o sangue aspergido pelos umbrais das portas, esse anjo não entrava. Esse sangue na porta simboliza a proteção do Senhor. Mas também existe um dado curioso, é que antigamente os egípcios eles faziam nas portas da casa deles, nos umbrais das portas, nessas figuras de deuses do Egito. E possivelmente também Israel tinha nas casas deles, nas portas da casa, nos umbrais, essas figuras. E aquele sangue significava que Jesus está acima de qualquer Deus. E que só Ele protege, que só Ele guarda, que só Ele cura, que só Ele liberta. Então, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Desde então, os judeus começaram a fazer isso até esse momento aqui que Jesus está com seus apóstolos à mesa para celebrar esta última ceia antes da sua morte e ressurreição. Então ele se reuniu ali com os apóstolos e assim se fez. Quando o cordeiro foi sacrificado no Egito, esse cordeiro também apontava para a figura de Cristo, para a pessoa de Jesus, que faria isso futuramente com um propósito maior. Quando Deus apresenta aquele cordeiro ali com Abraão, apresenta para uma família. Em Isaías 53, há um sacrifício para uma nação. Em João 1:29, quando fala que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele aparece como um cordeiro para toda a humanidade. A ceia, irmãos, ela significa um monumento da primeira vinda de Cristo e a promessa da sua segunda vinda. Então eles estavam reunidos ali com os apóstolos, ceando, participando daquela mesa. Eu quero extrair desse texto algo para aplicarmos nas nossas vidas de extrema importância. Primeiro que ali era um momento ímpar. Que coisa gloriosa. Eles estavam sentados com o mestre na mesa. O mestre orientando, o mestre direcionando, o mestre falando, o mestre conduzindo, o mestre instruindo. O mestre preparando aqueles apóstolos para uma missão maior. Uma missão acima daquelas que eles não conseguiam ver naquele momento. Tamanha era a alegria de estar ali com o Senhor. A Bíblia diz, em Lucas 22, 14 e 15, assim: é chegado a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que pereça. Note que o texto deixa claro a satisfação de Jesus de estar participando
da mesa com aqueles apóstolos. Havia um prazer, uma alegria. Agora imagine o coração daqueles homens que estavam ali. Aqueles 12 apóstolos, cheios de alegria e de prazer por aquele momento único com o Senhor Jesus, na mesa com Ele. Irmãos, era um momento ímpar com Cristo. Quantas pessoas, quantos de nós já não vivemos momentos assim? Talvez não uma ceia com o Senhor, mas algo de experiências pessoais, de coisas que movem o nosso coração e a nossa vida, que marcam a nossa história para todo sempre. Observe, irmãos, em Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Que momento glorioso para a vida de Abraão. Ele recebe de Deus uma missão. Você vai sair da sua casa, vai para um lugar onde vou te mostrar, eu serei a sua companhia nessa caminhada, mas também serei o seu provedor, serei o seu ajudador, serei o seu conselheiro, serei o seu braço forte, serei sua torre forte, eu abrirei as portas, eu te levarei, Abraão. Momento ímpar para a vida daquele homem, ser conduzido pelo Senhor da história. Que coisa maravilhosa. Êxodo capítulo 24, verso 18. E Moisés entrou no meio de uma nuvem, depois que subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites sem nenhuma interferência externa, a não ser a presença do Senhor. Foi um momento ímpar na vida de Moisés. Nunca mais Moisés foi o mesmo. Foi nesse monte que Moisés, antes de ter esta experiência, antes de ir para o Egito, que várias vezes ele questionou Deus sobre a missão dele no Egito. De não querer ir, de não querer participar, de não querer se envolver, mas agora é diferente. O Moisés, e é o mesmo Moisés que disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés agora desejava a presença de Deus, desejava andar com Ele, desejava viver coisas com o Senhor, porque ele entendeu esse momento tão profundo e tão forte na vida dele. Momentos ímpares. São esses momentos que foge o homem de Deus, foge a mulher de Deus. Em saber, em viver esta comunhão com o Senhor. Momentos que nós levamos para a vida toda. Momentos que nos atraem, que nos movem, que nos faz posicionar de forma diferente. São momentos como esses. E esses apóstolos agora estavam vivendo esse momento, irmão. Presenciando, está uma alegria, um gozo, um prazer de estar ali naquele momento, talvez na mente deles, limitada como era, pensando no futuro após aquilo ali, coisa gloriosa ainda, embora Jesus estava apontando para a sua morte e ressurreição. E é sobre isso que nós estamos trabalhando nesta noite com vocês. O poder da ressurreição. Em segundo lugar, nós observamos aqui nesse texto que houve uma ruptura de relacionamento. Olha só o que diz em Lucas 23, 44, 48. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos seus peitos. Ruptura de relacionamento. Ao terminar essa ceia, Jesus vai para o Getsemani, o jardim do Getsemani, e ali ele ora ao Senhor. Ali Judas também o trai,
e começa o processo da sua crucificação a partir da sua prisão. Foi dali que todos os apóstolos se dispersaram. Pedro seguiu de longe, negou ele 3 vezes lá dentro da cidade. Então, naquele momento, eles sentiram que, meu Deus, tudo isso está acontecendo, esse Jesus que nós estávamos com ele à mesa, agora nós o vemos naquela cruz, e ele está morrendo, ele está... porque ele não desce, porque não acontece algo, e de repente ele expira e morre, e vai por água abaixo toda a esperança daquele povo. A prova disso é que depois, a caminho de Emaús, quando ele encontra com aqueles 2 discípulos, eles não reconheceram, tamanha era a tristeza nos seus corações, a desesperança. Rompeu-se tudo e agora? É terrível quando os relacionamentos são rompidos. Pessoas que amamos, pessoas que gostamos, que desejamos estar perto, de repente se desfaz aquele bom relacionamento. Por um motivo ou outro, neste caso, a morte de Cristo, pelo menos é o que eles pensavam, rompeu-se tudo. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis capítulo 3, verso 8, ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Toda a viração do dia, Deus ia ao encontro de Adão, ao encontro desta comunhão que ele mantinha com Adão. Mas quando Adão desobedece, quando Adão peca contra o Senhor, Adão agora se esconde de Deus. Porque o relacionamento entre ele e Deus já não é mais o mesmo pelo seu próprio posicionamento. E ele agora se esconde entre as árvores para que Deus não veja ele. A Bíblia diz em Isaías 59, 2, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não há nada mais terrível, mais destruidor, mais devastador do que o pecado na vida do homem. Ele faz com que o relacionamento entre o homem e Deus se rompa, se desfaça. Isso traz ao homem um prejuízo tremendo, prejuízo grandioso, porque o homem distante de Deus é vulnerável às coisas desta vida. E aí, meus queridos, esse sentimento estava no coração daqueles apóstolos. Nós agora não andamos mais com o nosso mestre. Quem irá nos defender diante do Sinédrio? Quem irá nos orientar? Quem vai nos ensinar a orar? Quem vai multiplicar pães? Quem vai fazer com que o mar pare de agitar? Nós não temos ninguém, nós estamos desamparados. O pecado gera isso nos nossos corações, no coração das pessoas. Um sentimento de desamparo. Aquele sentimento de estar só, de não ter ninguém, de estar desprotegido. Essa ruptura de relacionamento se dá quando o homem deixa Deus de lado para seguir o seu próprio conceito. O pecado é a desobediência ao Senhor, em diversos aspectos. Em terceiro lugar, nós podemos observar aqui, o ser humano ele pode ressurgir a partir de Cristo. Observe que está escrito em Lucas 24, 1 e 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e achando a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não achando o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que estando eles muito perplexos, e a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens,
com vestes resplandecentes. E estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou estando ainda na Galileia. Olha que expressão tremenda. Os anjos anunciam e falam para aquelas mulheres: por que vocês estão buscando o vivente, o que vive, o que ressurgiu, o que saiu do túmulo, o que deixou a cova vazia, o que está acima de todas as coisas, entre mortos? Ele não está entre mortos, ele está entre vivos. Ele ressuscitou, ele transformou, ele viveu novamente, conforme ele tinha dito a vocês. A vida e a morte, como diz a Bíblia, está nas mãos do Senhor. Ele que tem esse poder de trazer a vida novamente para qualquer pessoa. Essa vida pode ser a vida física, como nós temos na Bíblia diversos exemplos disso, como a vida espiritual. Muitos talvez estejam mortos espiritualmente, já não tem mais prazer, já não tem mais alegria, já enxerga a sua vida como cristão como a vida de quem está morto. Mas Jesus pode fazer você ressuscitar novamente como um servo dele, como alguém que possa andar ao lado dele novamente. Você pode ressurgir a partir de Cristo. A pedra que empata você de chegar ao Senhor pode ser removida hoje pelo poder de Jesus. A Bíblia diz em João 11, 25, falando da história de Lázaro, e ele disse para aquela mulher: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A distância da morte espiritual para a vida espiritual está no uso da sua fé. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, pode viver. Ainda que esteja morto, pode voltar a ter vida novamente. Ainda que esteja morto, eu posso trazê-lo de novo à história normal. Meu querido, quem sabe você está morto dentro de você mesmo, morto nos seus pensamentos, morto nos seus sentimentos, morto na esperança diante dessa pandemia, morto dentro de sentimentos fracassados, de derrota, quem sabe mais algo que não vai dar certo na sua vida. Mas em nome de Jesus você pode ressurgir a partir de Cristo hoje, porque Ele é a ressurreição e a vida, e Ele veio para dar vida e vida com abundância. Você pode ressurgir a partir de Cristo. Você pode ter uma vida nova a partir de Cristo. A distância entre a morte e a vida é uma única oração de fé. Crê de Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós estamos no momento de uma grande oportunidade para o uso da nossa fé. Nossa fé tem que ser expressa em ações nesse momento. Ações que concretizam esse sentimento de fé que envolve o nosso coração e a nossa alma. Que a igreja do Senhor que tanto prega precisa agora, com os pés firmes, alimentar a sua humanidade descrente da nova vida em Jesus Cristo. Somos nós, a igreja do Senhor, nós que temos essa autoridade nesta terra para pregar esse evangelho, anunciar e nos posicionar como tais. Ressurgir a partir de Cristo, isso pode acontecer na sua vida hoje. Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, pode voltar a ter vida novamente. Nasceu a esperança no coração daquelas mulheres, quando aquele anjo anuncia que ele não está mais ali, que ele também não está mais morto, que ele vive e continua sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como ele já tinha relatado para aquelas mulheres. Imagine o coração daquelas mulheres saltitando e pulando de alegria e de prazer em saber que o seu Senhor, que o seu mestre, que o seu guia, que o Nazareno, que o Rei da Galileia, que o judeu, ele está vivo novamente. E elas saem felizes daquilo ali para anunciar
aos seus irmãos e apóstolos. Ressurgir a partir de Cristo, você pode fazer isso ainda hoje. Não importa onde você esteja, aqui na Bahia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, Ele é a ressurreição e a vida. Se você crê nele, você pode viver novamente. Em quarto lugar, nós observamos aqui a vida nova a partir de um novo nascimento. Tem um detalhe importante que eu quero compartilhar com vocês. Em Lucas 24, 30, 31 está escrito: E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu do meio deles. Esse relato são dos primeiros discípulos que Jesus apareceu depois da sua morte e ressurreição. Observe algo, irmãos. Eles estavam a caminho de Emaús, falando dos acontecimentos que tinha ocorrido a respeito de Cristo. Um sentimento de tristeza, de derrota, de fracasso, de inoperância, estava agindo na vida desses homens. Mas eles teriam que continuar crentes como eles eram. Viver a vida que eles escolheram viver, de ser um seguidor de Jesus. Herodes continuava Herodes. Roma continuava no poder. As legiões continuavam a castigar e a fazer o que eles gostariam e bem gostariam de fazer naquele momento. Tudo estava como estava. O cenário é o mesmo. A única diferença é que eles tinham que viver aquela nova vida a partir daquele momento, sem nada mudar. Irmãos, olha o que está escrito em Atos capítulo 20, verso 24. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo depois do seu nascimento, depois de ressurgir em Cristo, porque era morto nos seus delitos e pecados, mas quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, passou a ter uma vida nova. Mas agora Paulo tinha que viver essa vida nova no mesmo cenário que ele vivia antes. Ele era um perseguidor da igreja. Ele tinha cartas nas mãos, autorização do Sinédrio de Roma para perseguir os judeus, ou os cristãos, diga os cristãos. Ele era o mesmo Paulo intelectual, o homem que era instruído pelo seu mestre Gamaliel. Ele estudava na escola de Gamaliel. Ele tinha pessoas que o admiravam, tinha vários seguidores. Se porventura houvesse um Instagram na época, ele tinha vários seguidores, porque ele era uma pessoa admirável, todo mundo queria ouvi-lo, queria ver a força, a garra, a ousadia de Paulo. Muitos iniciantes na escola olhavam para Paulo como um grande mestre, um futuro Gamaliel para aquela sociedade. Mas agora Paulo tinha que conviver com isso, vivendo uma nova vida. Olha que coisa interessante, irmãos. O mundo está caótico, o mundo está corrompido, o mundo está cheio de mazelas, nós estamos enfrentando desafios, mas uma coisa nós não podemos esquecer: nós temos que continuar a viver a nossa vida de novo nascimento, de vida nova em Cristo Jesus. Não é porque a Covid-19 está aí que nós temos que retroceder na nossa vida. Continuamos a viver, continuamos no exercício da nossa fé. Não é porque as empresas estão fechadas e talvez haja muito desemprego, muitas coisas ruins possam acontecer com isso, que nós vamos deixar de crer, nós vamos deixar de viver a nossa vida como cristão. Nós temos que continuar na mesma pegada, no mesmo caminho, na mesma visão, olhando para esse mundo com as lentes do Senhor. Nós temos que continuar a viver a nossa vida nova, não importa o que estejamos vivendo. Foi isso que Paulo falou. A minha vida, a minha reputação, o meu nome não tem mais nenhum valor. O que tem valor para mim é que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. É de dar testemunho
do Evangelho da graça de Deus. Que isso possa acontecer conosco nos dias atuais, que colocamos de lado tudo aquilo que impeça que o nome de Jesus apareça na nossa caminhada. A Bíblia diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Isso é Paulo falando. E seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justificação que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe, dizendo que ele considera como perda, como escória, tudo aquilo por amor do Evangelho de Jesus Cristo. Isso, irmãos, é viver uma vida a partir do novo nascimento, não importa o momento da história. Os cristãos do primeiro século foram duramente reprimidos por Roma. No ano 70 se cogitou que era o apocalipse, tamanha era a perseguição. Mas eles continuavam sendo os mesmos cristãos, com as mesmas práticas, com as mesmas formas de falar, de agir, de pensar. Isso fez com que o evangelho chegasse a nós nos séculos atuais, porque eles não retrocederam, eles continuaram a viver a vida de cristão, independente de perseguição ou não. Continue a viver a sua vida. É a chave da sua vitória, é a chave do seu sucesso, é a chave do crescimento, é a chave do triunfo da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Os cristãos vivendo como Jesus quer que eles vivam. Simples assim. E para viver isso, irmãos, nós precisamos do revestimento de poder. Lucas 24, 48 a 49 está escrito: e destas coisas sois vós testemunhas. Isso Jesus falando com eles depois da sua ressurreição gloriosa. E eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, observe. Agora, Jesus dá uma orientação aos seus apóstolos, aqueles homens que estavam ali, cerca de 40, que estavam ali reunidos. Ele dá uma orientação. E eles, com os olhos, são testemunhas oculares que viram Jesus ir para o céu. Agora o sentimento não era mais de ruptura. O sentimento agora era de aliança, de comunhão, de obediência àquilo que Deus mandou. E eles ficaram na posição que o Senhor gostaria que eles ficassem para um novo momento da história deles na humanidade. Eles ficaram em Jerusalém, de repente o Espírito toma aquele lugar, toma aquelas vidas e principalmente toma o coração daqueles homens, fazendo com que eles se tornem os maiores propagadores do Evangelho para toda a terra. E assim foi. E quanto mais perseguição via, mais eles falavam, mais eles anunciavam, e se cumpria na vida dele, por conta da sua obediência, aquilo que o Senhor falou. Eles foram revestidos de poder. E eles foram e pregaram, e anunciaram, e falaram. Agora eles estavam tomados pela plenitude do Espírito de Deus, por aquela comunhão novamente. O revestimento de poder, irmãos, vem quando o homem volta ao princípio daquela mesa, a mesa da comunhão com Deus. Grande parte da nossa sociedade cristã tem muito conhecimento de Deus,
tem muita teologia a respeito de Deus, mas estão perdendo a comunhão com o Senhor. Sem a comunhão, nós somos como letras mortas. Como diz Paulo, eu não vim aqui falar a vocês com palavras persuasivas, mas pela demonstração de poder de Deus. Essa demonstração está inteiramente ligada a um homem que tem comunhão com o Senhor. Não sou contra o conhecimento, entenda isso, busque todo o conhecimento que você quiser buscar, é viável, é muito bom para a sua vida, mas não substitua o conhecimento pela comunhão com o Senhor. Precisamos de comunhão. Foi a comunhão que fez Moisés falar para Deus, não quero, Senhor, não quero que você vá, eu quero ficar aqui contigo. Foi comunhão que fez com que Enoque fosse tomado por Deus. Foi comunhão que fez com que Elias fosse levado para Deus. Foi comunhão que fez com que Moisés fosse levado para o Senhor. Comunhão, irmãos. Deus quer comunhão com o homem. E ele diz em João capítulo 14, se me amais, guardais os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deus deseja tanta comunhão conosco, que agora ele não só anda conosco, mas o Espírito Santo, ele mora em nós através da figura do Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Ele quer comunhão. Ele quer comunhão conosco. Essa comunhão nos leva a esse revestimento de poder. A vivermos aqui nesta terra com ousadia, com garra, sabendo que o Deus está conosco. João 14, 1 e 3, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus está dizendo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso que naquela mesa, naquele dia, Jesus disse para aqueles discípulos que desejou ansiosamente estar ali com ele, porque o desejo de Cristo foi sempre estar no meio do povo dele. E ele mesmo diz na palavra dele, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque o desejo de Deus é comunhão com o homem, é envolvimento com o homem, é estar ligado com o homem. E ele tem preparado uma mesa, voltando às raízes novamente, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Ele vai preparar o lugar. Aquela mesa está posta, aguardando os remidos, os que ressurgiram em Cristo, os que entenderam o poder da ressurreição na sua vida, mesmo morto, mas quando Jesus entrou, passou a ter vida. Quando o profeta foi aquele vale de ossos secos, e Deus mandou aquele profeta, profetiza sobre aquele vale. O profeta diz, vale, conforme as palavras, ossos secos, conforme a palavra do Senhor, passa a ter vida. Irmãos, o que Jesus estava dizendo é a mesma coisa. De repente o Espírito tomou aquele lugar e osso começou a se juntar, osso pervaneiro, e começou a se juntar as coisas, um ribuliço, houve uma confusão naquele lugar e se levantou um exército poderosíssimo de um vale de ossos secos. A minha oração por sua vida nessa noite é que Deus te levante, seja lá onde houver sequidão na sua vida, que haja ressurreição e vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está agindo e operando nesta terra. No princípio de todas as coisas, a terra estava sem forma e vazia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, chocava sobre a face daquele abismo. De repente houve aquela explosão de vida. Esse mesmo Espírito que talvez para você não está, porque você é uma terra seca, uma terra vazia, ele está chocando a sua vida.
E no momento certo haverá vida brotando de dentro de você, que é a glória de Deus através da sua ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o poder da ressurreição de Cristo na sua vida. Deus pode te restaurar. Deus pode te levantar. E é desejo dele, porque o maior desejo de Deus e de Jesus é comunhão com a igreja dele. Vou preparar lugar. Vou deixar o lugar preparado. E voltarei novamente. E vos levarei para mim mesmo, diz ele. Para ele mesmo, o prazer nessa expressão. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Jesus te abençoe poderosamente e te dê abundância de vida em nome de Cristo Jesus.